Senhor, irmãos. Amém. Paz, irmãs. Amém. Nos coloquemos em pé no nome de Jesus. Deus seja louvado. Será que você pode aplaudir o Senhor nessa noite? Glória seja a honra, glória seja a glória. Glória seja todo louvor e toda adoração. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, palavra do Senhor no livro de Mateus, no capítulo 28, vai nos dizer assim: passado o sábado, no começo do primeiro dia da semana. Que dia é esse? Diga hoje. Hoje. Aleluia. Maria Madalena e outra Maria foram ver o túmulo. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu e aproximou-se, removeu a pedra e sentou-se sobre ela. O aspecto dele era como um relâmpago, e a sua roupa era branca como a neve. E os guardas, com medo do anjo, tremeram e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não tenham medo. Sei que vocês procuram Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Venham ver onde ele jazia. O anjo vai dizer: venham ver aonde ele estava, porque não está mais. Venham ver aonde ele estava, onde ele jazia. E aí o anjo continua dizendo: agora vão depressa e digam aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão. É como acabei de dizer a vocês. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram para anunciar isso aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram os pés dele e o adoraram. Então Jesus lhe disse: não tenham medo, vão dizer aos seus irmãos que se dirijam a Galiléia, e lá eles me verão. Aleluia. Querido, a palavra vai dizer que passado o sábado, terminado o sábado. Sabe, queridos, as horas para o judeu é diferente. Sabe, o romper do dia, o atravessar da noite é diferente para os judeus. Para nós, a meia-noite começa um novo dia, mas para os judeus não. É ao romper, é ao final, ou melhor, ao final do dia. Por isso que diz passado o sábado. Se passou o sábado, quer dizer que começou o domingo. Elas vão até o sepulcro e elas levam consigo especiarias para embalsamar o corpo de Jesus, como é de costume. Mas quando elas chegam lá, elas veem que a pedra está removida. Elas veem que a pedra não está mais tampando o sepulcro. E o anjo diz para ela: por que vocês procuram entre os mortos aquele que está vivo? E o anjo diz: venham e vejam. Sabe, irmão, Deus não mandou o anjo remover a pedra para que Jesus pudesse ressuscitar. Não. Deus manda o anjo retirar a pedra para que elas consigam enxergar e ver que lá dentro, no sepulcro, Jesus não está mais lá. Jesus ressuscitou. Ele disse: ao terceiro dia eu vou ressuscitar. E ele está vivo aqui no meio de nós. Será que você pode glorificar a ele por isso? Você pode se alegrar a ele por isso? Ele não está morto. Ele está vivo.
Senhor, nós somos o seu altar. Nós somos o seu altar, Senhor. Então pode vir queimar. Declare isso, somos o seu altar. Somos o seu altar. Nós somos o seu altar, Senhor. Então pode vir queimar. Pode vir queimar. Declare isso. Pode vir queimar, Senhor. O nosso louvor tem que ser diferente. Que não sejam só palavras repetidas. Que não sejam apenas palavras proferidas, mas não. Tenha a intensidade do seu coração, tenha a verdade do seu coração. Teu fogo arde em mim e muda meu viver. Sou teu templo, o teu altar, sacrifício vivo quero oferecer. Teu fogo arde em mim e muda meu viver. Sou teu templo, o teu altar, sacrifício vivo quero oferecer. Que nosso louvor não seja momento, lágrimas vazias, sem avivamento. Que o nosso amor não seja fingido, honrado com fatos, os corações esquecidos. Pois de que vale teu poesia mais linda, as harmonias mais brilhantes se não há em nós. Pois de que vale ter tudo e não ter nada, se nós gostamos não da alma. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida como adoração. Não vale a pena só emocionar. Se eu não for uma canção que alegra a ti, se o meu coração não queimar por ti, não vale a pena só emocionar. E buscar as canções mais lindas pra cantar. Se eu não for uma canção que alegra a ti, se o meu coração não queimar por ti,
Santo Deus. Se você puder, levante a sua mão e declare: Tu és Santo Deus, 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 Tu és Santo, Tu és Santo, Tu és Santo Deus, Tu és Santo, Tu és Santo, Tu és Santo, Tu és Santo. Em João 20, vai nos relatar a história, aquela que o Leandro acabou de dizer, sobre Maria Madalena, quando ela está diante da cova onde enterraram Jesus. E ela chega lá e ela fica desesperada. Por quê? Porque a pedra estava de lado e ela não achou Jesus. Então os anjos perguntaram para ela: Maria, quem você procura? Quem você procura entre os mortos? Quem vivo está? E ela voltou desolada, ela não estava entendendo. Ela aí começa a voltar sem esperança já, porque ela queria saber onde estava o corpo de Jesus. Naquele momento ela começa a voltar. E sabe quem estava com ela naquele momento? Começando a voltar com ela quando ela já estava sem esperança? Jesus. O vivo, Jesus. Jesus, aquele que está vivo. Jesus pega e fala para ela assim: ei, calma, eu estou vivo aqui, ó. Agora você vai pegar, Maria, e vai contar para todos os seus irmãos aquilo que você viu. E Maria, quando chega diante de todos os irmãos, o que acontece? Ela começa a contar aquela história. E a gente vai contar essa história em formato de louvor. A gente vai contar essa história em formato de louvor para você. Entenda isso neste momento. E me deparei com Maria Madalena chorando junto ao túmulo do rei. Ela levanta sua cabeça, enxugando suas lágrimas, seus olhos ela viu. E aonde está o corpo do mestre? 2 anjos Maria viu, e eles me perguntaram: Maria, por que choras? E ela respondeu: é que ali estava o corpo do meu menino Jesus, só que o corpo dele desapareceu. O corpo dele não está mais lá. Então Maria se volta para trás, creio
Lucas capítulo 6, verso 25 vai dizer assim: por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que não comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que não vestir. Não é a vida mais do que o alimento? E não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiro. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao custo da sua vida? Se assente por um instante. Aleluia. Eu estava lendo essa palavra aí. E sabe, irmãos, algum tempo atrás eu estava muito preocupado e até já disse para os irmãos que acordei pela madrugada, às 3 horas da manhã, sem conseguir dormir. Eu disse para minha esposa, parece que a minha cabeça vai explodir. De tantas coisas, de tantas preocupações, de tantas coisas para resolver. E aí Deus vem e fala para mim: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Sabe, irmão, um côvado nada mais é do que uma medida. E uma medida entre o cotovelo e o dedo médio. Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar uma medida do cotovelo ao dedo médio? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observe como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês? E aí Deus vem dar uma pegada em nós e diz: homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo: o que comeremos? Ou o que beberemos? Ou o que nós vestiremos? Quem é que teve preocupação em se vestir hoje para vir para a igreja, irmão? Quem teve preocupação? Ai, que roupa que eu vou colocar? Levanta a mão aí. Tem uma ali, tem outra ali. Que roupa que eu vou colocar hoje? Parece que você só tem uma, não é? Mas se você abrir o guarda-roupa, está cheio, não está? Está cheio de roupa lá, irmão. E se você fizer uma varredura, dá até para você juntar um pouquinho de roupa e doar. Sim ou não? Sim. Dá até para você juntar algumas roupas e dar para alguém, abençoar a vida de alguém. Ai, que sapato que eu vou colocar? Aí você abre lá, tem 365 sapatos. Quem recebe? Quem recebe? Glória a Deus. Irmão, eu estou trabalhando lá em São José dos Campos. Nós estamos todo dia indo e voltando. E nós vamos precisar por um tempo dormir lá. E aí nós fomos ver, José, fomos ver onde nós vamos dormir. E aí eu entrei lá no condomínio fechado. E aí nós entramos numa mansão. E é onde nós vamos dormir. Em uma mansão. E aí eu fiz até uma chamada de vídeo para a Fabiana. Eu falei, ó, em breve nós vamos morar num lugar igual esse aqui. Muito linda a casa, irmão. E aí eu entrei, irmão Alexandre, pastor Alexandre, no closet. Irmão, o closet é do tamanho do meu quarto. É. E aí ainda tem mulher que fica procurando qual é o sapato que vai colocar. E aí Deus vem dizendo: não se preocupe dizendo que comeremos, que beberemos ou que nós vestiremos, porque os gentios é quem procuram todas essas coisas. O Pai de vocês que está no céu
sabe que vocês precisam de todas elas. Sim ou não? Sim. Deus sabe do que eu preciso? Sim. Sim ou não? Sabe quais são as minhas necessidades? Sim ou não? Ele sabe, irmão. Mas busquem, olha o que ele está falando aqui, ó. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Quais coisas? Todas as coisas que eu tenho necessidade. Amém? Amém. No tempo dele, na hora dele. Ele está falando: busque em primeiro lugar o meu reino e a sua justiça, porque todas estas coisas lhes serão acrescentadas. E nós realmente ficamos preocupados com tantas coisas, preocupados com o que nós vamos vestir, preocupados com o que nós vamos comer, preocupado. E Deus diz: qual de vocês, por mais preocupado que esteja, vai conseguir fazer alguma coisa? Qual de vocês, por mais preocupado que acorde na madrugada, vai conseguir acrescentar algo, acrescentar uma medida? Não sou eu que cuido. Não sou eu que cuido. Deus está falando: sou eu que cuido dos passarinhos. Eles não, sabe, eles não trabalham, eles não fazem nada, mas eu cuido. Quanto mais a nós. E muitas vezes nós ficamos preocupados, Senhor? As coisas são difíceis, as coisas são complicadas, eu não sei aonde vai parar, eu não sei como vai ficar, eu não sei se eu vou aguentar muito tempo. Mas Deus está te dizendo nessa noite: busque o meu reino, busque a minha justiça, e as demais coisas eu vou acrescentar. Sabe, irmão? Então não se preocupe. E aí você pode até falar: pastor Leandro, mas é fácil você falar, não se preocupe, porque você não está vivendo o que eu estou vivendo, você não está passando o que eu estou passando. Mas eu tenho uma coisa para te dizer, irmão: Deus não mudou, Ele continua sendo o mesmo. Independente do que você esteja passando, independente de como você está vivendo, o meu Deus não mudou, Ele permanece o mesmo. O que muda situações, o que transforma. E Ele está aqui para te dizer: filho, busque em primeiro lugar o meu reino, e as demais coisas eu vou fazer. Então eu quero que você se coloque de pé no nome de Jesus. E se você ainda não ofertou, faça isso. Adore o Senhor com a tua oferta. Sabe, irmãos, adoração, muitas vezes nós achamos que é somente cantar. Nós estamos cantando, por isso nós estamos adorando. Não, irmão, quando você oferta, você adora. Quando você está no seu local de trabalho, você está adorando. Aonde você estiver, você pode adorar o Senhor, você pode estar adorando. Então adora o Senhor com a tua oferta. Pai querido e Pai amado, nós te louvamos, Senhor, nesta noite. Nós bendizemos o teu nome neste lugar. Pai, abençoa o teu filho, abençoa a tua filha, abençoa a tua igreja, o teu povo, Senhor, que com o coração voltado, coloca uma oferta de amor e uma oferta de gratidão diante do teu altar. Senhor, em nome de Jesus, abre as portas do céu, Senhor, e faz chover sobre a vida do teu filho e da tua filha. Pai, Tu és dono de todas as coisas, o Senhor tem o controle de todas as coisas nas tuas mãos. Nada foge aos teus olhos, Senhor. Pai, no nome de Jesus, que o teu filho veja, que a tua filha veja o teu manifestar, Senhor. O teu favor sobre a vida dele, sobre a vida dela, sobre a casa, sobre a família, sobre o casamento, sobre os negócios, que eles vejam o teu favor, Senhor. Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos.
Aleluia. Querido, ainda de pé. Deus tem uma palavra para o meu coração nesta noite. Diga assim: Deus tem uma palavra para o meu coração nessa noite. Você crê nisso? Aleluia. Que o
teus ouvidos estejam abertos e que o teu coração esteja pronto para receber a palavra. Que os teus ouvidos estejam abertos e o teu coração pronto para receber a palavra. Porque não é qualquer palavra, é a palavra do Senhor. A palavra que transforma, que muda, a palavra que confronta, que cura, que liberta, que restaura. É a palavra. Amém? Eu quero convidar um grande amigo, pastor, pregador, meu xará, Leandro. Vem pra cá, meu irmão. Quantos podem aplaudir o Senhor? Aleluia. Aleluia. O negócio está ficando chique aqui. Glória a Deus. Deus tem uma palavra para o teu coração. Amém. Sabe, queridos, todas as vezes que nós vimos na casa do Senhor, Ele tem uma palavra preparada. Aleluia. Não sei como você entrou aqui nessa noite, mas a Bíblia vai dizer que o Senhor, Ele sonda o nosso coração. A Bíblia diz que o Senhor sonda o nosso coração. E por Ele sondar o nosso coração, Ele sabe como nós estamos. Por Ele sondar o nosso coração, Ele sabe como nós entramos aqui nesta noite. Ele sabe o que você precisa, sabe como você entrou, e Ele tem uma palavra para você. Creia nisso. Amém? Passemos. Amém. Vocês estão bem? Amém. Graças a Deus, motivo de alegria estar aqui com os irmãos. O Leandro nos coloca no estreito, né? Mas estamos diante de um domingo e não diferente do que Deus Ele já tem falado. Lemos aqui um texto diante da ótica de Mateus e também mencionado pelo Ministério de Louvor, acerca da ótica de João, assim no capítulo 20, e eu quero ler agora um pouquinho pela ótica de Lucas. Lucas capítulo 24, verso 1, diz assim: no primeiro dia da semana, logo ao raiar da aurora, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado, e encontraram removida a pedra do sepulcro. Todavia, quando entraram, não mais acharam o corpo do Senhor Jesus. Ficaram pasmos, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que reluziam como a luz do sol se colocaram ao lado delas. Atemorizadas, as mulheres inclinaram o rosto para o chão, e nesse momento os homens lhe questionaram: por que procurais entre os mortos aquele que vive? Posso nós fazemos? Hoje, no dia de domingo, e celebra-se, né, a Páscoa. Nem entrando tanto ao mérito da Páscoa do lado de mercado, em que se modificou tudo e trouxeram o chocolate, né? Eu quero relembrar um pouco, antes de a gente entrar no texto, a Páscoa é exatamente como que de fato ela surge diante dos judeus. E a Páscoa, no seu sentido original hebraico, ela tem o sentido de passagem ou passar por cima. Esse é o significado de Páscoa. E aonde que se dá a Páscoa? Livro de Êxodo, capítulo de número 12, vai mostrar como se instituiu a Páscoa. E é um texto conhecido. Deus chama Moisés com um único propósito e objetivo. E o objetivo de Moisés era libertar o povo judeu da mão dos egípcios. Haja vista que era impossível. E este era o questionamento de Moisés: mas como é que eu vou dizer a Faraó que eu vou liderar este povo que aqui está, e como é que ele vai liberar?
E o Senhor se apresenta diante de Moisés, o chama. E para a gente resumir, vence todas as pragas diante do Egito. E na última praga, o Senhor ele deixa algumas ordens bem claras, bem esclarecidas. E essas ordens eram que pegasse-se um cordeiro, e este cordeiro tinha que ser de 1 ano, o seu sangue deveria ser passado sobre os umbrais da porta, e tendo todas as pragas, e Faraó não libertado o povo, não deixado com todas as provas diante de Faraó, essa seria a última. E assim o Senhor faz, manda-se o anjo da morte, e o anjo da morte vem, e aonde existe a porta com os umbrais, o anjo da morte pula. E o que aconteceria? Todos os primogênitos daquela casa que não tivesse sangue seriam mortos. Diante disso, o Faraó liberta o seu povo, libera eles para ir embora. Mas diante deste feito, e é um feito que nos mostra um cordeiro, uma liderança, sangue. E no livro de Êxodo, capítulo 12, verso 5, quando isso acontece, Deus deixa bem claro que isso seja um memorial. Ou seja, que isso seja sempre lembrado. E por que isso precisa ser lembrado? Certa feita, eu em um culto, eu comecei a meditar diante, era exatamente em uma época de Páscoa, e eu me questionando dentro de si, Deus, mas por que é feito mensalmente ou anualmente, por que da ceia? E Deus, dentro da minha fragilidade, me fez entender o porquê que Ele institui exatamente esse memorial. Sabe por quê? Trata-se de uma fragilidade nossa. Hoje o judeu ainda comemora a sua Páscoa. Hoje ele ainda relembra o feito há mais ou menos 3.500 anos atrás. Mas isso porque é sempre lembrado diante de um memorial. E o porquê que eu consegui entender isso? Porque eu sou exatamente falho nesse sentido. E a minha esposa, ela é especialista em lembrar das coisas que eu não lembro. Haja vista, se voltarmos a 15, 20 anos atrás, o que eu mais falo, ou ela me pergunta, você lembra? E dificilmente eu consigo lembrar. Porque são fragilidades nossas humanas que a gente tende a esquecer, ou ir deixando de lado algumas coisas, alguns eventos que acontecem. E Deus, quando Ele liberta o seu povo do Egito, esse não foi o único livramento para o seu povo. Esse não foi a única libertação, mas essa em específico se dá exatamente à instituição da Páscoa. E dali para frente os judeus sempre comemoraram. Em tempos pararam de se comemorar, mas voltaram e relembravam o feito memorial. Para lembrar o que? Há tantos anos atrás, Deus nos livrou da mão de Faraó, matando todos os primogênitos daquele lugar e poupando aquele que tinha o sangue do cordeiro no umbral da sua casa. De ano em ano o judeu comemorava e ainda continua comemorando exatamente para fazer o quê? Lembrar um feito histórico, um feito que deveria ser marcado, um ato que Deus havia feito, que era para ser lembrado de ano em ano. Isso era para ser notório, lembrado, revisado, meditado, falado diante de todos os judeus. E na semana passada eu estava aqui também e pude compartilhar com os irmãos. Nós estávamos aqui fazendo o quê? Lembrando exatamente também de um marco que ele entrou para a história, que trata-se exatamente do que Paulo chamou no livro de Coríntios, que Jesus, Ele é o nosso Cordeiro Pascual. E quando Jesus institui a ceia, Ele institui exatamente na semana da Páscoa. Não à toa Jesus chama os seus discípulos, pede para eles prepararem aquela mesa que está diante dele, porque seria um marco que seria também lembrado, como uma espécie de substituição para os cristãos não celebrar a Páscoa, mas celebrar exatamente a morte e a ressurreição de Jesus. E aí
e para que seja celebrado o que? Um dia alguém veio até essa terra, um dia o sangue do Cordeiro foi passado não sobre os umbrais da porta, mas o sangue do Cordeiro nos poupou da morte eterna. E como que ele fez isso? Ele nada mais, nada menos do que venceu a morte. 1 Coríntios capítulo de número 15 diz que tragada foi a morte pela vitória. Onde está o inferno, teu aguilhão? Onde está a morte, a tua vitória? Sabe qual é o maior medo de todo ser humano? É exatamente a morte. Existe um ditado que a gente ouvia antigamente, que para tudo se tem jeito, menos para a morte. Mas Jesus, ele veio exatamente para vencer a morte. Como que ele veio? Exatamente como o Cordeiro pascual. Por isso não à toa, nessa semana que se celebra a Páscoa, e nessa semana que nós também costumamos celebrar, mas mensalmente a gente faz isso, lembrando do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E a cruz, ela é a resposta para tudo. O sacrifício feito por Jesus para nos dar a vida, o seu sangue vertido já é a resposta para tudo. Porque quando a gente olha para o passado, quando a gente olha para Moisés, a gente olha para o judeu, a gente enxerga como uma sombra, porque tudo está apontando para Cristo e tudo se trata dele. E isso não tem a ver com a gente, tem a ver com quem ele é, tem a ver com quem Jesus é. E o que a Páscoa tem um sentido para trazer para a gente? A Páscoa já é uma prefiguração do que estava por vir. A Páscoa já é uma prefiguração, porque quando a gente olha todos os feitos, o memorial que era para ser lembrado, o Cordeiro que precisava ser sem mácula, sem mancha, até o ano, todo o ritual, para que este sangue poupasse os primogênitos daquela casa da morte. Quando a gente olha para o livro de Gênesis e o pecado, ele é instituído diante da humanidade, quem é que paga o preço, se não aquele Cordeiro? Na instituição da Páscoa também pega-se o Cordeiro, e é este Cordeiro também, através do seu sacrifício, o seu sangue que vai poupá-los da morte. E por que o Antigo Testamento é a sombra ou aponta para Cristo? Exatamente porque quando ele vem exatamente para cumprir todas essas coisas. E como sumo sacerdote estabeleceu o seu reino. E quando a gente olha para este feito, quando a gente olha para este marco, o próprio Jesus, quando esteve vivo, certa feita ele olha para os fariseus e diz o quê? Vocês procuram diante das Escrituras obter nela a vida eterna, mas vocês não perceberam que ela testifica de mim. Oh, que texto rico esse! Eu digo texto rico porque quando eu parei diante desse texto, me fez mudar a ótica que eu tinha da maneira que eu olhava exatamente para a palavra do Senhor. Sabe por quê? É muito fácil quando a gente olha para o Antigo Testamento e a gente pega os sonhos de José e aplica diante dos nossos sonhos. Quando a gente pega as histórias do Antigo Testamento, a gente tenta se encaixar dentro deles. Mas quando a gente olha o que Jesus está dizendo, ele está dizendo assim: ele não está falando de vocês, ele está testificando de mim. Então quando a gente olha para o passado, ele não tem a ver com a gente, ele tem a ver com Cristo. Porque ele está exatamente apontando para Cristo, para a cruz, para o Senhor, o prometido, o Messias. E a gente está diante de um texto em que Jesus ele passa 3 anos com os seus discípulos, ensinando acerca do reino, pregando acerca do reino, fazendo sinais, fazendo maravilhas. Ele já havia, como lido aqui, advertido acerca do que iria acontecer. E na sexta-feira, a sexta-feira tão conhecida como da paixão, Jesus ele é levado ao sacrifício como um cordeiro, sem marcha, sem mácula, sem mancha, como um cordeiro, sem pecado, como um cordeiro, ele é levado ao matadouro, sofrendo a morte, e a morte mais vergonhosa da sua época, que era a morte de crucificação, tomando em seu rosto as luzes paradas, sem
confrontado em sua carne, tomando aqueles açoites em que arrancavam pedaços da sua carne, o seu sangue na subida pela rua de Jerusalém sendo vertido, sendo deixado como rastro, os xingamentos, o abandono, pois não tem nenhum discípulo ao seu lado e Cristo está levando a sua cruz sozinha, levando sobre os seus ombros aquilo que a palavra já advertia, que ele se faria maldito no meu e no seu lugar, para que nós tivéssemos a vida, assim como lá no passado, no pesar, a Páscoa, para que eu fosse poupado da morte eterna. Não foi o sangue de um animal, mas foi o sangue do menino que nasceu para morrer em nosso lugar, e como Deus sendo levado àquela morte de crucificação, para que eu e você tivéssemos vida e estivéssemos aqui hoje, para que hoje pudéssemos celebrar a ceia, a Páscoa da ressurreição. Precisamos olhar lá para trás e ver o feito que foi e o sangue dele vertido naquela cruz. Então a gente retorna um pouco para sexta-feira e começa a analisar essas coisas. Cristo sozinho subiu ao monte do Getsemane para orar, e sozinho, sabendo do peso que estava sobre ele, ao ponto de ele dizer: se possível, passa de mim este cálice. Sabe por quê? Ali ele já estava sofrendo exatamente o abandono do Pai. Certa feita alguém me pergunta exatamente isso diante de uma EBD, mas ele sendo Deus, por que ele faz essa oração? Sabe por quê? Se ele sendo Deus não sentisse nada, essa palavra não seria verdade. Mas se ele estava em nosso lugar, ele precisava sofrer o abandono do Pai, o abandono literal, na sua totalidade. Aleluia. Sentir o peso do pecado que não era seu, mas era meu, e era seu e não dele. Por isso ele sofre o abandono do Pai naquele momento. Se possível, Senhor, passa de mim este cálice, mas que seja feita a tua vontade. Jesus é preso, os seus discípulos correm. Jesus é preso e não tem ninguém ao seu lado, e começa a sofrer todo aquele sofrimento pela qual ele passou. E enquanto o ministério de louvor aqui louvava, isso tocou forte ao meu coração, porque é uma semana de fato de Páscoa. Estávamos aqui celebrando na semana passada exatamente a morte e a ressurreição dele, falando-se da ceia, mas eu quero te fazer uma pergunta antes de a gente continuar esse texto. Até que ponto a gente encara isso como de fato uma realidade, ou já se tornou costumeiro, ou hábito estarmos aqui neste ambiente, ou cantarmos como foi cantado aqui, simplesmente uma canção por cantar, ou celebrarmos que ele ressuscitou, que ele está vivo. Com que verdade a gente abre a nossa boca para pronunciar exatamente essa verdade? Com que alegria a gente entra num ambiente como esse para prestar o nosso culto a Ele, sabendo que há cerca de um pouco mais de 2000 anos atrás Ele fez o que fez para que eu estivesse aqui com vida, e este privilégio de sentir essa presença pela qual eu não era digno e nem não merecia. Glória. É gostoso entrar num ambiente como esse, sentir a presença de Deus, receber o seu perdão, mas entenda uma coisa: isso não é mérito, isso não fizemos nada para receber isso, mas foi o que Ele, o Cordeiro sem mágoa, fez lá atrás, se entregando por amor de mim e de você. Sabe, não precisa o ministério de louvor dizer que você precisa fazer, se levantar e adorar. Você precisa ter essa verdade dentro de você, falar: Senhor, obrigado, porque eu não merecia, não mereço, e o Senhor morreu por mim naquela cruz do Calvário. Que seja verdade como foi cantado, que seja real isso. E Jesus então na sexta-feira, ele é crucificado no meio da tarde. Alguns estudiosos vão dizer cerca de 3 a 4 horas é que ele pronuncia o Tetelestai, entrega o seu espírito diante de Deus, porque
exatamente neste momento que ele vence a morte. O que é mais temido pelos homens é a morte. Romanos capítulo de número 5 vai dizer que a morte ela é incumbida diante da humanidade por causa do quê? Do pecado. Então lá atrás, no jardim do Éden, quando o homem e a mulher pecam, com isso entra a morte, e a morte física. Então todos nós morremos porque temos pecados e vamos provar da morte. Jesus, quando ele está sendo crucificado na cruz do Calvário, e a morte vai o visitar, não acha nele o que? Exatamente o pecado. É neste momento que eu entendo que Paulo falou à igreja de Coríntios, no capítulo número 15, que tragada foi a morte pela vitória. Porque quando a morte vem até a gente, chega a nossa ceia, ela encontra na gente pecado. Mas quando ela vai até a cruz visitar a Cristo, ali ela não pode morrer, porque ele venceu exatamente a morte. Aqui não. E ele então entrega o seu espírito a Deus, e o fato está consumado. Isso é no final da tarde. Desce o corpo de Jesus, vai ser levado ao sepulcro. As Marias vão preparar o corpo de Jesus. Diferente dos dias de hoje, para quem já teve essa experiência, e de fato é triste. Quando você vai diante de uma autópsia, faz a autópsia, prepara-se o corpo rápido e rapidamente é levado ao velório. Para o judeu não. Levava-se horas e horas e horas, porque era uma preparação. Tanto é que elas levavam consigo as suas essências para poder preparar o corpo de um judeu. Então, essas Marias no final da tarde, elas pegam o corpo de Jesus e começam a preparação da perfumação dele. Começa a preparar, e trabalhava-se na unha, no corpo, trabalhava-se com os seus óleos, as suas essências, as suas especiarias para preparar o corpo. Porém, para um judeu, numa sexta-feira, quando chega a noite, ele já não faz mais nada. Caiu a noite, o judeu para de trabalhar, precisa se parar a preparação do corpo. No sábado, então, o judeu não faz nada, é o dia do descanso. Então, não continua-se também a preparação no sábado e nada tem a fazer. Por isso é deixado para o domingo. E no domingo, as primeiras horas do dia, ao raiar do dia, como leu aqui, elas vão para continuar o que elas pararam e terminar a preparação do corpo. Ela leva consigo talvez a sua malinha, os seus olhos, as suas essências, porque as finalidades delas eram terminar exatamente essa preparação. Por isso que no primeiro dia da semana, como o pastor Leandro falou aqui, elas levavam consigo, ao raiar da aurora, levavam aos sepulcros as especiarias aromáticas e encontraram removida a pedra. Porque o desejo delas era só um: precisamos ir lá e terminar o que a gente começou na sexta-tarde, tivemos que parar. O desejo delas era só esse. Os discípulos, por sua vez, estão com medo. João capítulo 19, entre capítulo 20, ali você vai encontrar os discípulos trancados dentro de casa com medo. Por quê? Os romanos, os judeus estavam procurando seguidores desse Jesus, para o fim ser igual à morte. E de fato, estes homens estão temendo a morte. Pedro está preso dentro de uma casa. Tomé está guardado dentro de uma casa. Mateus, Tiago, ninguém tem coragem de sair porque sabe que vai custar a sua vida. Ora, o mestre morreu. Como vamos dar sequência agora? Como vamos seguir? As Marias não foram lá esperando que Jesus ressuscitasse.
diante do que havia acontecido na sexta-feira. Na sexta-feira ele entrega o seu espírito e morre, e até o domingo é só tristeza, portas trancadas, é só as especiarias nas mãos das Marias que estavam indo até o sepulcro terminar. Uma história que havia acontecido ou iniciado há cerca de 3 anos atrás, porque isso aqui durou o ministério de Jesus. O cenário de fato era de tristeza, embora Jesus tivesse advertido a eles, mas eles não haviam experimentado de fato o que eles ainda experimentariam lá na frente, como em Atos capítulo 1. Então o cenário era ficar trancados, e aqui a gente para e faz uma pausa, o que nos leva a acreditar, e não por fé, mas por história. Por que por história? Isso a gente encontra dentro dos textos. Os discípulos, eles estão trancados, eles estão com medo de morrer. Os seguidores de Jesus não têm coragem de sair para a rua, porque sabem que vai perder a vida. E nós estamos falando de um feito, irmãos, que se a gente parar, voltar até essa época, ninguém acreditava na ressurreição. Não acreditava ali. Os judeus não acreditavam na ressurreição. Os romanos, por ter a sua cultura grega, não tinha nenhuma base para acreditar na ressurreição. E a gente está falando de um evento que vai acontecer, aonde aquele que estava morto vai viver novamente. E sabe, irmãos, isso não é história da carrochinha. Isso não é história dos discípulos. Isso não foi um cenário criado, isso é real, isso é fato, isso é verdade, isso é verídico. Ele ressuscitou. E por que nós sabemos disso? Até a cruz, nenhum discípulo tinha coragem de entregar a sua vida por amor a Cristo. Mas depois de ver Jesus ressurreto, depois de Tomé tocar em suas mãos, sabe o Pedro que estava trancado, sabe o Pedro que estava a portas trancadas, agora em Atos capítulo 2, depois da ascensão, os 40 dias de Jesus na terra, Pedro está diante de todos os judeus, mais de 1000 pessoas, se levantando e colocando em alto e bom som a sua voz, dizendo acerca do evangelho de quem é Jesus. Poderia ser lindo o que aconteceu em Atos no dia do Pentecoste, mas sabe o que eu acho mais lindo? Pedro não está temendo a morte, porque agora ele se coloca de pé, abre no alto, em som bem diante do povo, para anunciar o evangelho da graça, mesmo que custe a sua vida. Sabe o que prova que Jesus ressuscitou? Todos os discípulos passam a morrer por amor a este Cristo. E eu te pergunto, quem morre por uma mentira? Quem morre por uma mentira não tem. Mas isso nos prova historicamente de que Jesus, ele ressuscitou. E não é só fé, é uma verdade. Aleluia. Glória a Deus. Essas mulheres vão até o sepulcro, a pedra se encontra removida, elas ficam pasmas. E de repente estão diante de uma voz destes 2 homens com roupas que reluziam como luz de sol, que se colocam ao lado delas, e elas, atemorizadas, se inclinam diante do rosto em chão. E neste momento o questionamento é: por que tu procura entre os mortos aquele que está vivo? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Aquele que está vivo. Agora irmãos, para analisar um pouco, se voltássemos, rebobinássemos mais antigos, entende? A fita cassete, e lembrássemos da sexta-feira, da crucificação, no sábado que não se trabalha, e neste domingo, diante dessa notícia, os discípulos presos, trancados dentro de casa com medo da morte, e agora a notícia é: ele não está morto, ele está vivo. Estamos falando de uma ressurreição. Alguém que venceu de fato a morte. Ele só não ressuscitou, ele venceu a morte. A filha de Jairo ressuscitou, Lázaro ressuscitou, mas Jesus não só ressuscitou, ele venceu a morte
que é mais temido pelo homem, o que é mais temido pela mulher, o que é mais temido pela geração, o que o dinheiro não compra. Jesus venceu a morte. E a notícia que os anjos têm é: Ele não está aqui, Ele está vivo. Essa notícia ela vai ecoar, as mulheres vão anunciar aos discípulos, os discípulos vão sair correndo. Pedro e João estão disputando uma corrida para ver, sabe, só ouvir não vale, eu quero ver o que aconteceu. E chega no sepulcro, está vazio, os lenços dobrados e colocado à parte. Ele não está lá, Ele não está lá. E sabe qual é a maior verdade diante deste feito? É que se essa mensagem da cruz, irmãos, não mudar o nosso ser, se essa mensagem da cruz não nos fizer adorar, se essa mensagem da cruz não nos fizer nos prostrar diante dele, nada mais importa. Não há o que diga, não há o que fala, se esta mensagem não nos comover, se esta mensagem não falar aos nossos corações, se este feito lá no passado, narrado por Mateus, Marcos, Lucas, João, isso não mover as nossas vidas, irmãos, não há nada mais do que se fala que vai movimentar, porque é só a graça de Deus, e aqui está explícita a graça de Deus. Diante dessa notícia, Ele não está aqui, Ele está vivo. Ele ressuscitou. Eu não sei como essas mulheres voltaram, eu não sei como elas anunciaram, eu sei que elas anunciam: olha, não está lá o corpo. Eles saem correndo, eles vão e veem com os seus olhos, estão passos. Humanamente era impossível. Roma colocou os soldados diante daquele local, a pedra não tinha como ser removida, tinha soldados naquele lugar. Mas nós não estamos falando de um algo natural, estamos falando exatamente de um algo sobrenatural. E assim como a Páscoa, que lembrava exatamente o feito que os judeus experimentaram e celebram até hoje, ainda assim a cada culto, a cada ceia, a cada dia de domingo, a cada quarta-feira, a cada domingo pela manhã que celebra a ceia, estaremos aqui lembrando de que um dia o sangue do Cordeiro também não foi passado somente nos umbrais da porta, mas o sangue do Cordeiro vertido na cruz do Calvário, Ele me trouxe vida, Ele me trouxe paz, Ele me trouxe esperança, Ele me ressuscitou, e como diz como Paulo, Ele nos ressuscitou, nos entronizou nos lugares celestiais, Ele nos deu vida. Efésios capítulo de número 2 vai narrando tudo que este feito trouxe para as nossas vidas. Nos deu paz, nos trouxe vida, nos entronizou nos lugares celestiais e nos ressuscitou com Cristo. Tudo isso foi o que? O sangue do nosso Cordeiro Pascual vertido na cruz do Calvário. E não, nós não estamos adorando alguém que morreu e ficou na história. Estamos adorando a um Deus vivo que ressuscitou, ficou 40 dias nesta terra e deixou uma mensagem aos discípulos e à igreja que aqui está presente: eu não vos deixarei órfãos, vocês não ficarão sozinhos, eu tenho que ir para que a presença do Espírito Santo de Deus, o Paracleto de Deus, essa presença que ninguém explica, essa presença que eu não entendo, essa presença que me causa lágrima, estivesse
Jesus, o Filho de Deus. Não é mais o cordeiro do jardim do Éden, não é o cordeiro do pesar da Páscoa, não é o cordeiro lá do Egito, é o próprio Deus, que Filipenses diz que ele se esvaziou de si mesmo, deixou a sua glória, o Filho, sabe a Trindade, deixou a destra do Pai, veio até esta terra, vestir-se da humanidade, sentir o que nós sentimos, e naquela sexta-feira sofrer o que ele sofreu. Não é o sangue do Cordeiro, mas é o próprio Deus se materializando na forma humana e vertendo seu sangue naquela cruz do Calvário para me dar vida, para te dar vida, para te dar paz, para te dar a sua presença que você está sentindo, para te dar ânimo, para te dar perdão, para te dar graça. É o próprio Deus que verteu o seu sangue na cruz do Calvário. Isso é um fato, isso é realidade. Aleluia. O que diremos, pois, diante deste feito? O que faremos, pois, diante deste Cordeiro Pascual? Paulo chama ele o nosso Cordeiro Pascual. Se você pode, neste momento, eu quero que você feche os seus olhos por alguns minutos. Porque assim como a ceia, a Páscoa também é um momento de reflexão. E se você pode neste momento, feche seus olhos. Sabe, a gente é muito mais ou menos. Isso gritou bem forte ao meu coração, assim que a gente entrou aqui. Essa palavra fala no meu coração, a gente faz tanto pela metade, Jé. A gente faz às vezes por fazer, às vezes é só mais um domingo, é só mais uma ceia, é só mais um culto, é só mais um domingo. A gente não consegue olhar para a cruz e ver o que ele fez. Como pode ele, sendo Deus, se esvaziar de si mesmo, tomar a forma humana, sofrer tudo que sofreu, pedir na cruz para perdoar o que estavam fazendo, porque eles não sabiam o que estavam fazendo, derramar o seu sangue por alguém que estava crucificando ele naquela cruz, perdoar quem estava matando. Mas não é o sangue de um cordeiro, não é um simples cordeiro, é o sangue de Jesus. Então nesse momento eu queria convidar você a fechar os seus olhos e, se você pode, começar a falar com Ele. Eu não quero pedir para você ter que adorar, você tem que fazer, eu não quero dar o espírito de como você tem que fazer, mas sabe, se estamos aqui nessa noite, se estamos aqui neste dia, é porque alguém lá atrás, há 2000 anos, fez o que fez, e como memorial, a igreja não vai cansar de se lembrar. Talvez você se esqueceu, mas essa noite é noite de lembrar. E sabe, esquecer, irmãos, é sinal de uma frieza espiritual. A hipotermia, eu já ministrei, não sei se isso aqui é a respeito da hipotermia espiritual. A frieza espiritual, a hipotermia
e se continuar, leva ao estágio de morte. E aí, pandemia espiritual, acontece isso. A mensagem da cruz já não faz mais eu levantar as minhas mãos. A frieza faz com que os meus pés já não caminhem mais para a casa de Deus. E a memória, ela vai embora, sabe por quê? Eu esqueço do que Ele fez por mim. Mas que nesta noite, a presença do Espírito, ela possa ser o aquecimento que vai fazer esses pés voltarem para a presença de Deus. Que a presença de Deus aqueça você ao ponto dessas mãos levantar para dizer que Ele vive. Ele vive. E se você esqueceu de quem é, hoje a igreja está aqui para dizer: Ele está vivo! Ele está vivo! Ele está vivo! Ele está vivo! A morte não pode segurar ao nosso rei! Ele vive! Ele vive! E você que vive nesta noite, seja cheio da tua presença, amor, exalte aquele que está vivo, aquele que está vivo. A morte tem céus, o vento rompes, a tumba vazia agora está. O céu se adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vives. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome. A morte venceste, a morte venceste, o vento rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vives. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome. Acima de todo nome. Sim, acima de todo nome está. Acima de todo nome está. Acima de todo nome está. Poderoso esse nome é. Poderoso esse nome é. O nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é. Maior que tudo Ele é. Poderoso esse nome é. O nome de Jesus. És invencível,
diz: porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Aleluia. Glória a Deus. Amém, queridos? Nós já estamos encerrando. Nossa pastora, o nosso pastor estão ausentes porque eles estão lá na igreja, na Casa Pedra, lá em Itanhaém. Amém? Eles tiveram uma bênção ontem lá em Itanhaém. Eles já ficaram por lá para ministrar a palavra hoje. E amanhã eu acredito que eles já estão de volta. Amém? Eu quero chamar as crianças aqui na frente. Por favor, cadê as crianças? Todas as crianças. É isso, pastora Graça? Todas as crianças, por favor, venham aqui para frente. O Valdo já está arrastando o Felipe, irmão. Bem, você sente um pouquinho, pode se sentar um pouquinho rapidinho. Venham para cá, crianças, aqui para frente. Eu acho que tem surpresa para vocês. É isso, pastor? Glória a Deus. Deus seja louvado. A Rosemary está vindo também. Não? Amém. Glória a Deus. Isso, tragam as crianças. Deus seja louvado. Tem mais alguma criança perdida aí? Amém? Todas aqui? Ah. Cadê a Gorinha? A Gorinha não veio hoje? Amém? Glória a Deus. Receba aí o livro. Amém? Glória a Deus. Deus seja louvado. Aleluia. Irmão, vai sobrar, viu? Só avisando que vai sobrar, tá? Eles fizeram uma quantidade de crianças e as crianças não vieram todas, entendeu? Então sobrou, viu? Sobrou. Vai intercedendo, vai orando, quem sabe você recebe um aí. Beleza? Vai intercedendo. Fique de pé, vamos encerrar no nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Presta atenção aqui. Na quarta-feira nós estamos de volta com o nosso culto Wi-Fi. Amém? Pelo fogo. E nós estamos falando sobre a série, a nossa série é sobre o nome de Jesus. Amém? Quarta-feira você não pode faltar. Traga um amigo, uma amiga. Venha para essa quarta-feira pelo fogo. Tchau, Alexia. Está indo embora? Tchau. O que foi, Alexia? Quem quer ovo, irmão? O Gustavo quer ovo lá em cima. Eu acho que é alguma coisa séria. Esses irmãos vão te falar. Vê, Deus te abençoe, Vivi. Deus abençoe. Em nome de Jesus, é uma honra. Sempre uma honra poder ouvir você ministrar a palavra do Senhor. Toninho, que o Senhor te abençoe. Em nome de Jesus. Queridos, o Senhor Jesus, Ele morreu por mim e por você, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Amém? Glória a Deus. Tem uma amiga minha aqui e eu quero apresentar aqui a Jane. A Jane, ela trabalha lá na padaria, na Lone Nayara. Quem conhece a Lone Nayara, irmão? A padaria? Quem vai lá? Dá uma olhada, Jane, para trás. Quem vai lá na padaria? Levanta a mão aí. Olha aí, Jane. Quantas pessoas vão na padaria? Quem já viu a Jane lá? Se você for pela manhã, você vai ver ela lá. Amém? E o atendimento dela, irmão, ó, sensacional. Amanhã para nascer, tomando aquele cafezinho. Que o Senhor te abençoe, Jane, em nome de Jesus. E que o Senhor conceda os desejos do teu coração. Amém? Em nome de Jesus. Eu posso falar, segura um pouquinho só. Eu posso falar para a igreja que nós conversamos no carro? Qual é o teu sonho? Para que nós possamos orar por isso? Amém? A gente está se preparando, irmão, para ir para Portugal. Ela está se preparando para ir para Portugal. Ela vai, e junto com a Sheila, que já foi lá para Portugal, para também trabalhar na padaria. A Sheila foi para Portugal e a gente está se preparando para ir para Portugal. Mas nós sabemos que é um custo por isso. Amém, irmão? Então eu gostaria que você estivesse orando toda vez que você for orar. Apresente a Jane. Senhor, abra as comportas do céu, faz chover sobre a vida da Jane. E que o Senhor conceda o desejo do coração dela. E que ela em breve se encontre lá em Portugal. Amém? Em nome de Deus. Deus pode fazer isso, Jane. Deus pode fazer isso. Amém? Deus pode fazer isso. Glória a Deus. Aleluia. Sabe, irmão? Muitas vezes nós olhamos as circunstâncias e as circunstâncias que nos rodeiam vai dizer que não. As circunstâncias vai dizer que não, gente. Porque nós olhamos e não vai dar. Como que eu vou? Como que eu vou? Como que eu vou lá para
circunstâncias estão dizendo não. Mas entenda que o nosso Deus, Ele continua sendo o Deus que realiza milagres. Amém? Em nome de Jesus. Estenda tua mão, eu quero te abençoar. Que o grande amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo de Deus hoje e sempre. Que você diga amém. Vão em paz e que o Senhor te abençoe. Um ótimo domingo, um ótimo feriado de segunda-feira, no nome de Jesus.